mais da tua graça hoje e usa este momento de meditação para que esta graça se derrame abundantemente sobre esta igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos, carta de Paulo aos Filipenses, texto base, o livro de Warren Wiersbe, baseado na carta de Paulo aos Filipenses, com o tema Seja Alegre. O capítulo que iremos estudar, e eu peço que você abra a sua Bíblia, fique com esse capítulo aí aberto. Eu não vou fazer aquela leitura completa do capítulo, mas vou me referir a ele sempre. Então fique com o capítulo 3 aberto. Eu tenho estimulado a todos no sentido de que leiam sempre os textos que nós estamos estudando. Pela manhã nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem sido um momento bom. E eu tenho insistido aos irmãos para que leiam Coríntios, não é? E hoje pela manhã eu dei uma dica, que talvez a maioria saiba, mas para alguns eu percebi que soou como novidade. A dica é para quem tem celular ou tablet, que tem condições de baixar aquela Bíblia YouVersion. Ela tem áudio em algumas das versões, né? E às vezes você fica aí procurando alguma coisa boa para ouvir, e pode-se ouvir a Bíblia. É gostoso ouvir a Bíblia, né? Eu tomei por propósito ler a carta aos Filipenses, sei lá, umas 10, 15 vezes durante esse tempo que nós estamos. E às vezes eu leio, às vezes eu ouço e às vezes eu faço os dois. Inclusive fazer os dois é muito legal, você ouvir lendo, não é? Então eu quero dar essa dica, baixe esta Bíblia. E eu vim escutando ela ontem lá de casa, segunda carta aos Coríntios. Vim e voltei e escutei a segunda carta todinha, né? Os 13 capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E agora à noite estamos estudando Filipenses, e hoje especificamente o capítulo 3 desta carta. A primeira frase deste capítulo é: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Guiados então por esta frase, por este tema que eu já introduzi, os irmãos já sabem, não é? O que nós estamos pregando. Se você quiser ler o livro, você não vai encontrá-lo para comprar, ele está esgotado, esse livro Seja Alegre, mas tem ele para baixar em PDF, você vai poder ler se for o caso, não é? Eu quero hoje ir para a nossa terceira mensagem desta série, falando a respeito do terceiro ladrão da nossa alegria. Eu disse que o primeiro ladrão da nossa alegria são as circunstâncias. Lembra? Capítulo 1. O primeiro ladrão da nossa alegria são as circunstâncias. E Paulo chama as circunstâncias por uma frase que está no primeiro capítulo, muito interessante. A frase de Paulo é: algumas coisas, ou algo ruim me aconteceu, ou aquilo que de ruim me aconteceu. É assim que Paulo se refere às circunstâncias. E a gente viu nesta frase de Paulo algo muito interessante. Sabe por quê? Porque nesta frase Paulo não dá ênfase às coisas ruins, ele apenas chama de aquilo que me aconteceu, não é? Quantas vezes as circunstâncias nos roubam a alegria e a gente fica martelando as circunstâncias o tempo todo. Trate essa situação como aquilo, passou. E não vou deixar aquilo que passou ficar me perturbando o tempo todo. Foi assim que ele reagiu. E como é que Paulo ensina a gente a vencer o ladrão das circunstâncias, da alegria que são as circunstâncias? Ele diz assim: quando eu estava na prisão, quando eu enfrentei tudo isso, e isso ele não diz em Filipenses, mas diz lá em Coríntios, ele diz assim, que ele estava na prisão, que ele naufragou, que ele passou por todas aquelas situações. Ele diz assim:
eu percebi que o Evangelho progrediu. Sabe como é que a gente consegue ser alegre na hora das circunstâncias ruins? É quando a gente percebe que Deus usa as circunstâncias ruins para que o reino dele possa expandir e crescer. Aí Paulo diz, tinha gente que pregava porque estava com pena de mim, queria se unir a mim para pregar o Evangelho. Mas tinha gente que pregava com outro motivo, um motivo ambicioso. Eles queriam, na verdade, até me ofender. Mas Paulo completa dizendo, que bom que isso aconteceu, porque assim o Evangelho foi anunciado, foi pregado. Percebe? Como é que a gente vence um ladrão de alegria chamado circunstâncias? Vendo o Evangelho do Senhor prosperar, progredir. Depois, no capítulo 2, domingo passado, a gente disse que as pessoas podem roubar a nossa alegria. Como? As pessoas roubam a nossa alegria quando querem nos manipular. As pessoas roubam a nossa alegria quando nos julgam sem nos dar uma chance de nos defender. As pessoas roubam a nossa alegria quando elas, sem nenhum escrúpulo, cobram de nós aquilo que nós não podemos oferecer. E é incrível como algumas pessoas cobram. Você vive sempre devendo para essas pessoas alguma coisa. Isso rouba a nossa alegria. E como a gente sabe fazer isso? E como os outros sabem fazer isso com a gente? É o marido com a mulher com o marido, os pais com os filhos com os pais. Como é que Paulo diz que nós enfrentamos esse ladrão da alegria e vencemos e derrotamos esse ladrão da alegria? No primeiro, olhando para o progresso do Evangelho. Ele chegou ao ponto de concluir assim, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Conquanto que as coisas aconteçam da forma que estão acontecendo, o Evangelho do Senhor seja anunciado. As pessoas, ele diz assim, tendo a mesma atitude que teve Cristo Jesus. E que atitude foi essa? Ele, sendo Deus, transformou-se em servo. Sabe como é que a gente deve, como cristão, fechar a boca das outras pessoas? Servindo. Ah, mas tem gente que me bate, pastor. Quem precisa de agressão para ser feliz é vítima. Vítima do ódio, vítima da amargura, vítima de uma série de situações que faz com que ela tenha a necessidade de agredir, de ser áspera. Seja como Jesus, seja servo. E não tenha dúvida da sua identidade. Ele era filho de Deus. E ninguém roubava isso de Jesus. Nós também temos a nossa identidade em Cristo. Hoje, no terceiro ladrão da alegria, as coisas. Começando com essa frase, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nós queremos tratar deste assunto. Nossa alegria não deve depender das coisas. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Está aí no texto. Todo o capítulo 3 de Filipenses, se você for analisar, se eu pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, olhe na sua Bíblia aí, porque nós não vamos colocar esse texto na tela. Verso 7. Mas aqui o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que é que Paulo está dizendo no verso 7? As coisas que anteriormente eu valorizava, parei de valorizar, para que essas coisas não me roubem a alegria. Verso 8. Ele diz assim, olha, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas
e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Percebe? Ele está abrindo mão de coisas terrenas quando ele faz comparação dessas coisas com a grandeza de Jesus. E ele diz: Jesus é muito melhor. É muito melhor do que essas coisas que muitas vezes nos tiram sono, nos fazem perder a alegria. Verso 13. Ele anda olhando para Jesus e esquecendo as coisas que ficaram para trás. Verso 19, ele fala dos inimigos da cruz que estão indo para a perdição, e esses inimigos têm uma característica: eles só pensam nas coisas terrenas. Verso 21, todas as coisas estão debaixo do Senhor Jesus, e por isso ele diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, e assim por diante. Portanto, olhando para o que o Ismo escreve, não é? Vendo a série que foi pregada pelo Ed sobre esse livro, ele resume apenas nessa palavra: coisas podem roubar a nossa alegria. Você pode perguntar: que coisas são essas, pastor, que roubam a nossa alegria? Quais são estas coisas? De que Paulo está falando? É interessante porque as coisas que podem nos roubar aquela alegria são aquelas coisas que nós damos valor, e são aquelas coisas que as pessoas olham para nós e dão valor em nós. E você já percebeu quanto isso tem acontecido na nossa geração? Ao ponto assim, eu já vi gente dizer isso, gente do meu ciclo de amizade, de relacionamento: dentro daquele carro qualquer pessoa fica bonita, não é? Esse tempo atrás alguém passou, né, do nosso grupo, cortou a gente, né? E aí a gente foi comentar depois, aí alguém que estava comigo assim: rapaz, eu não pensei que fosse, porque eu achei tão bonita, né? Aí alguém falou assim: mas dentro de um carrão daquele qualquer um fica bonito, né? Porque as outras pessoas olham para quem está dentro daquele carro, pensando no carro, e é o carro que faz aquela pessoa ficar mais bonita. Em outras palavras, quais são as coisas que nós damos valor? Quais são as coisas que os outros olham em nós e valorizam? Quais são as coisas que fazem com que a vida possa fazer sentido para você, possa valer a pena de ser vivida? Paulo diz assim: estas coisas podem roubar a nossa alegria. Você sabe por quê que elas podem roubar a nossa alegria? Porque nós podemos perdê-las a qualquer momento. Mas você sabe por que pode roubar a nossa alegria? Porque mesmo que a gente não perca, a gente perde a alegria por ficar com medo de perder as coisas. Às vezes nós nunca vamos perder essas coisas, mas só de ter medo de perdê-las, você já perde o principal. Você perde a alegria. Por isso, vamos analisar um pouquinho estas coisas, especificamente na vida de Paulo. O que essas coisas representam na vida de Paulo? Você está com a Bíblia aberta? Veja os versos 5 e 6. Esse está projetado: circuncidado no 8º dia de vida. Que valor! Eu sou um cara que cumpriu o ritual da lei, e todo mundo valoriza isso. E ele segue dizendo: pertencente ao povo de Israel. Eu não sou um israelita qualquer, não. Eu não virei israelita. Eu nasci israelita. Eu sou hebreu de nascimento. Pertenço ao povo de Israel. Ele continua dizendo: da tribo de Benjamim, uma tribo elitizada. Eu faço parte dessa tribo. Verdadeiro hebreu, portanto. Quanto
quanto à lei? Fariseu. Fariseu era marcado pelo zelo. Por isso ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu era um fariseu tão arraigado, tão fanático, tão zeloso, que eu perseguia a igreja. Depois ele contando das coisas que ele valorizava, ele diz, quanta justiça que há na lei, irrepreensível, sou justo. Olha o que Paulo valorizava. Olha as coisas que Paulo valorizava. Título, posição, etnia, herança religiosa. Essas coisas ele valorizava, e baseado nessas coisas, ele firmava a sua identidade. Ele poderia dizer assim, olha bem com quem vocês estão falando. Você sabe quem eu sou? Sou da tribo de Benjamim. Sou hebreu legítimo, puro. Sou um religioso zeloso. Olha bem com quem vocês estão falando. E aqui ele não falou tudo, não. A gente sabe que ele era cidadão romano, a gente sabe que Paulo também era de uma classe média, pelo menos, porque mesmo morando no interior, ele foi estudar na capital, estudar num lugar, numa escola valorosa, preparando para ser rabino. O cara tinha muitos predicados, muitas características, e todas elas importantes. Quais são as coisas que você colocaria nessa lista, se fosse você que estivesse escrevendo essa carta? Coisas que te dão segurança, coisas que te valorizam, coisas que causam inveja nas outras pessoas. As outras pessoas gostariam de ser você por causa dessas coisas. Quais são elas? Que fazem diferença na sua vida e fazem a sua vida valer a pena. No que você se agarra? A primeira coisa que nós valorizamos, e que, tomando emprestado esse esboço básico, eu diria que concordo plenamente, são as próprias coisas. Verdade ou não? A primeira coisa que nós valorizamos são as próprias coisas. Somos a sociedade do ter, do consumo exagerado. Estava na CEPAL esse ano e fui a um dos seminários. Esposa do Jaziel que estava dando aquele seminário. E ela dizendo assim, gente, a gente perde um tempo danado na frente do guarda-roupa, porque a gente tem roupa demais que a gente confunde, não sabe nem o que a gente vai usar. Deveríamos ter 2, 3 peças de roupa para o verão, 2 para o inverno. Já viu quantos pares de sapato que a gente tem? Isso é ela falando. Você viu o tempo que a gente leva para escolher um par de sapato pelo fato de ter muito? Claro que não é todo mundo assim, mas via de regra é assim. Nós viajamos com Dr. Samuel Doctoria para Israel em 1996. E todo dia estava com a mesma roupa, preta com colarinho clerical. No outro dia, camisa manga longa preta, calça preta, colarinho clerical. No outro dia, acho que o pessoal pensou assim, esse homem não vai trocar de roupa na viagem. Aí um dia ele deu testemunho, assim, só compra roupa preta e só usa, não é misticismo, não é nada. Ele disse assim, eu não quero perder tempo escolhendo. Se é tudo igual, eu pego a primeira que está no guarda-roupa, visto e pronto, acabou. Aí ele falou sobre isso, o tempo que a gente perde, sem contar que alguns trocam, né? Veste, não gostou, troca, veste, não gostou, troca, veste, não gostou, troca de novo. É 40 minutos, 1 hora fazendo isso, porque a gente tem muito. A gente tem muito. A pessoa se sente bem com aquilo que possui.
Eu me sinto bem com a roupa que eu visto, eu me sinto bem com o carro que eu ando, eu me sinto bem com as viagens que eu faço. Eu me sinto valorizado. Agora, se eu sou um camarada que nunca apareço numa coluna social, nunca posso ir num bom restaurante, quanto muito vou num restaurante cidadão, R$1, e às vezes vivo por ir lá, porque pelo menos tem uma comida balanceada e tal, eu posso comer uma verdura, etc. Eu me considero uma pessoa totalmente excluída, e por ser excluída, eu sou desvalorizado. Para o mercado, eu sou um Zé Ninguém. A segunda coisa que nós valorizamos muito é o status. Quem é você na sociedade? Sabe como é que a gente descobre que nós valorizamos o status e a posição? A começar por mim. Se eu vou apresentar qualquer filho meu, por exemplo, eu vou apresentar a Mariana. Eu, quando me vejo, já me vejo dizendo assim: essa aqui é minha filha arquiteta. É uma das primeiras coisas que a gente fala. Não é verdade? Jander, esse aqui é meu filho, está terminando engenharia. Né? Essa aqui é minha filha, esposa do pastor Sandro. É assim que a gente apresenta, a gente já quer logo dar uma característica da pessoa para que você dá para aquela pessoa valor, porque o valor está nisso. Você já apresenta dessa forma para dar valor. Que é uma coisa que o Édipo chama de estúpido, e eu fui analisar e é verdade. Ele diz assim: sabe o tanto que a gente gosta de tirar foto com gente importante? Você encontrou no aeroporto com um ator, uma atriz, um jogador de futebol. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Pedir para tirar uma foto. E depois você faz o que com a foto? Depois, agora tem Instagram, tem WhatsApp, tem não sei o que, você espalha a foto, põe no Facebook, né? Ou então você revela, põe no quadro, põe no seu escritório, põe em qualquer lugar. Gente, aí se algum dia você encontrar com aquela pessoa, você lembra um dia que você tirou uma foto com fulano? Ele não vai lembrar, não sabe quem você é, não está nem aí. Mas para as pessoas você está dizendo: eu já encontrei com essa pessoa, né? Eu conheci pessoalmente essa pessoa. E você fica todo vaidoso de ter encontrado e conhecido uma pessoa importante. Isso é para nos dar o quê? Amor. Uma vez eu estava no aeroporto e lá na sala que nós estávamos, o avião atrasou um pouquinho, estava o ator que é pai da filha da Xuxa. Como é que é? Zafir. É Zafir, né? E o cara é simpaticão, tal. Aí eu ficava olhando assim: rapaz, o camarada tem uma facilidade para tirar foto. Aí nós ficamos numa sala, os brasileiros assim, pertinho. Aí uma pessoa do nosso grupo, que estava lá no Rico Hora, né, um grupo de evangélico, disse: eu vou tirar uma foto com esse camarada, vou pedir. E ele esticado assim, de olho fechado, descansando. A pessoa teve coragem de ir lá e dar uma cutucada para acordá-lo. Aí acordou e falou assim: posso tirar uma foto com você? Ah, pois não. Ele pegou o paletó, ajeitou. Em 2 segundos ele tem a pose decoradinha, né? Ele já pôs assim, já deu um sorriso e tirou a foto. Ah, fez fila, porque tanto de jeito para tirar a foto. Aí você exibe a foto, né, depois. Olha com quem eu estive, né? Olha só, pessoa que eu conheci. Sabe qual é o charme da palavra de Deus? É que a Bíblia diz que a pessoa mais importante da face da terra, do mundo, do universo, conhece você. Não é você que conhece. A Bíblia diz assim sobre Jesus: eu conheço as minhas ovelhas. Elas me ouvem a minha voz e me conhecem também. Sabe, não é importante você conhecer pessoas importantes, mas a gente quer conhecer. Isso melhora nossa posição, nosso status.
Mas é importante saber que Jesus nos conhece. E isso é que realmente faz a diferença. Quando a gente valoriza pessoas, podem ser as pessoas mais importantes da face da terra, nós vamos sofrer e frustrar, e isso pode nos roubar a alegria. Foi sermão passado. Mas quando nós pensamos nas pessoas por causa das coisas que elas representam, nós sofremos também. Hoje, após a escola, a gente estava conversando sobre isso, sobre perda, por exemplo. Nós, como cristãos, estamos isentos de perdas? Não. As pessoas podem nos abandonar por opção. Às vezes você ama tanto uma pessoa e ela vai embora e te deixa, te abandona. As pessoas podem te deixar porque Deus as toma para si. Quem de nós está isento de passar por experiências dessa natureza? Pode acontecer. Quantos nesse auditório podem já ter passado por essa experiência? Puxa vida, não era hora do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho me deixar, mas Deus quis levá-los. E agora? Vou ter que conviver com esta perda. Por isso, nós não podemos de forma alguma colocar essas coisas em primeiro lugar. Tem uma frase de Jim Elliot que é citada no livro, página 24, se eu não estou enganado, do Warren Wiersbe. Ele diz assim: olha, presta atenção, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Paulo diz: eu abro mão de todas as coisas e as considero esterco. Sabe por quê? Porque tem algo muito maior que eu não quero perder de jeito nenhum. Então, quando você abre mão de algo que você não pode reter, eu não posso reter um filho comigo o tempo todo, eu não posso ser o grande responsável para reter as minhas coisas. Você vê na época aí do plano Collor o que aconteceu, de tanta gente guardando dinheiro, veio, confiscou poupança, virou aquela confusão toda. Você não tem domínio sobre as coisas, você não pode reter. Mas quando você diz assim, considere esterco, refúgio, coisas que não têm nenhum valor, comparadas com a sublimidade do valor que há em Cristo Jesus, aí você consegue ter alegria. Pergunta: como Paulo nos ensina a viver neste mundo das coisas? Um judeu disse que o seguinte: fui rico e agora sou pobre. Ser rico é muito melhor. Entendeu a frase? Fui rico e agora sou pobre. Ser rico é muito melhor. Sem dúvida alguma, ser rico é melhor. Ninguém aqui está pregando contra riqueza. Se Deus te der chance de maneira honesta de você ficar rico, fique. Se você puder andar num carro confortável, ande. Se você puder morar numa casa boa, more. Não é isso que nós estamos pregando hoje à noite. Não entenda mal o sermão. O que nós estamos dizendo hoje à noite é que se a sua alegria depender só das coisas, você não vai conseguir ser uma pessoa alegre. Primeiro, porque coisas podemos perder. E segundo, porque só o medo de perder já nos tira a alegria. Por isso não tem problema. Se nós tirarmos o sonho da nossa cabeça, a vontade de crescer, de conquistar situações, de conquistar as coisas, de ser bom, generoso com aquilo que Deus nos dá também, nós não perdemos o sentido até mesmo de existir. Sonhar faz parte, inclusive nesta área. Agora, por outro lado, se você acha que é o emprego, o status, o filho, a esposa, o esposo, ser reconhecido pelo vizinho, que vai fazer diferença na sua vida, então você é uma pessoa infeliz. E Paulo diz que para você ser alegre, você tem que mudar isso. Você tem que ser alegre, independente das coisas. Tem que ser alegre em Cristo Jesus. Você não pode deixar a sua alegria ficar presa apenas a essas coisas que são temporais, que passam. Eu estou aí desfrutando,
nascimento da minha quarta lei. Que fase maravilhosa. Quem é avó e avô sabe disso. Mas eu tenho ouvido muita gente dizer assim: pastor, aproveite, porque um dia esses meninos crescem, não quer saber de ficar com o vô mais não. A começar pela minha ajudante lá em casa. Acho que ela me vê meio abobalhado aí com os netos. Ela fala assim: pastor, bom demais nessa fase. Agora para o neto meu ir comigo no shopping eu tenho que quase que implorar. Neto não quer me acompanhar mais. Nossa alegria não pode depender de coisas, né? Eu não posso me prender a isso. Agora, desfrute, né? Eu acho que a vida tem que ser desfrutada. Viver com alegria, aproveitar as oportunidades. Curta. Só não coloque nessas coisas toda a atenção da sua vida. Vamos agora para alguns conselhos práticos e a gente termina. Primeiro conselho prático de Paulo, versículos 19 e 20. Está com a Bíblia aberta? Acompanhe a leitura. O destino deles, falando sobre os filhos da perdição, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. A resposta de Paulo é: meus queridos, a nossa cidadania está no céu. Agora, esses outros, cujo Deus deles são as coisas, o próprio estômago, o próprio ventre, essas pessoas estão presas às coisas terrenas e estão perdidas. Vivemos na terra, mas somos cidadãos dos céus. E quando a gente vive com esta consciência, o valor muda na nossa cabeça. As coisas mudam na nossa cabeça. Queria te perguntar, será que você pensa dessa forma? Você valoriza e pensa nas coisas dessa forma? Aí Paulo dá para nós aqui algo maravilhoso. Ele diz assim, na sequência do texto, depois do verso 7, ali seguindo em diante, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: sabe o que eu tenho vontade? De conhecer mais a Deus, experimentar o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos. Então vamos seguir para a gente ver o que ele considera perda e esterco para ter a sublimidade do Senhor. Primeiro, eu quero conhecer a Deus. Você quer um segredo de Paulo para conseguir ter alegria? Faça de conta que hoje à noite Deus vai te dar a oportunidade de fazer 3 pedidos. Quem sabe a gente olha para Paulo e faz os 3 pedidos que Paulo nos ensina nesse capítulo. Primeira coisa: Senhor, eu quero conhecer melhor a Deus. A nossa alegria está vinculada a conhecer melhor a Deus. Tem promessas maravilhosas de Deus para nós. Velho Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então pode querer conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus vai se deixar ser conhecido por você. Segundo, Novo Testamento: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que busca encontra, o que pede recebe. É promessa. Agarre-se nessa promessa e diga: eu quero conhecer a Deus. Esse é o primeiro desejo de Paulo, porque esse conhecer a Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. Segundo pedido de Paulo: eu quero buscar o poder da ressurreição. Eu sou fraco,
Mas quando eu tenho Cristo em mim, isso faz a diferença, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu olho para mim mesmo e digo, não dá. Mas eu olho para Deus e digo, se Ele estiver comigo, vai dar. Eu olho para mim mesmo e digo, eu não vou conseguir. Mas se eu olhar para Deus e dizer, se o Senhor for comigo, eu chego lá, eu vou conseguir. Dizem que uma certa hora a criança fez uma oração um dia e alguém escutou a oração dela, ela dizendo, papai do céu, dê um jeito em mim, porque o papai e a mamãe não conseguiram. Mas é uma oração que, sendo verdade ou não sendo, nós deveríamos fazer agora. Senhor, dá um jeito em mim. Eu mesmo não consigo, quem tenta me educar não consegue, mas o Senhor pode fazer algo diferente na minha vida. Dê um jeito em mim. Terceiro pedido de Paulo é: eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Que desejo mais maluco. Ele está dizendo, eu quero ser mais de Cristo. E para eu ser mais de Cristo, eu tenho que participar de tudo aquilo que cerca a vida de Cristo, inclusive do sofrimento. Eu quero me ver cada dia refletindo Cristo mais, refletindo Cristo de maneira melhor. Eu quero participar dos sofrimentos de Jesus. Não quero apenas ter o desejo de vê-lo, mas eu quero participar da sua morte, para participar também da sua ressurreição. Talvez o texto-chave da vida de Paulo seja esse texto que eu projetei aí, Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso faz muita diferença. E esse é o segredo de Paulo para que a gente possa ser alegre, apesar das coisas, ou sem depender das coisas. Qual que é o segredo de Paulo? Para você ser alegre sem depender das coisas, é você querer conhecer mais a Deus. Isso faz toda a diferença. Conhecer mais do Senhor, andar mais com o Senhor, estar mais perto do Senhor, isso faz toda a diferença. Segundo, participar do poder da ressurreição. E terceiro, participar dos sofrimentos de Cristo. Ter mais de Cristo, ter mais de Cristo. Eu quero terminar a mesma pergunta que eu fiz lá no início. Quais são as coisas que têm valor para você? Por que você acha que a vida vale a pena? Essa pergunta que está aí no quadro. O quanto eu me vejo como filho de Deus ou filho da minha cultura, do meu tempo, da minha sociedade? Sou hebreu. Sou da tribo de Benjamim, sou religioso, zeloso de boas obras, sou justo. É assim que você se vê? Quem sabe hoje alguém quer colocar uma frustração pessoal diante do Senhor e dizer, Senhor, eu queria colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não é desistir das coisas simplesmente, mas é colocá-las nos seus devidos lugares. Coisas são coisas e precisam ser tratadas como coisas. Aquilo que eu quero valorizar, quero que as pessoas valorizem em mim,
quero que sejam valores eternos. Por isso eu quero te conhecer melhor. Por isso eu quero conhecer o poder da ressurreição. Por isso eu quero conhecer e participar dos sofrimentos de Cristo. Porque essas coisas fazem sentido e ultrapassam a linha do tempo. São eternas. As outras eu vou pôr nos seus devidos lugares. Vou tratá-las como elas precisam ser tratadas. Será que não é isso que nós precisamos fazer hoje à noite? As pessoas vão olhar para mim, querer me imitar, ser igual a mim, por causa do carro que eu dirijo, por causa da roupa que eu visto, ou por causa do fato de que eu pareço com Jesus, eu reflito Jesus, ou porque eu consigo ser alegre, feliz, independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente das coisas. Se eu puder ter, eu vou desfrutar, mas não é isso que vai fazer diferença no meu humor, na minha alegria, no meu testemunho. Curva a sua cabeça para a gente orar depois dessa terceira mensagem, pedindo ao Senhor que nos dê, quem sabe, essa mesma experiência do apóstolo Paulo, mesmo estando preso, mesmo sendo abandonado pelos amigos, mesmo abrindo mão da sua cidadania e dos seus recursos familiares, ele era uma pessoa feliz. Que Deus nos ajude a sermos assim, para a honra, glória e louvor do nome dele. Se alguém quer fazer uma oração dizendo: Senhor, eu quero aprender com Paulo a lidar com todas aquelas coisas que eu acho que são preciosas, meu status, posição, finanças, dinheiro, recursos, como as coisas às vezes me tiram prazer, como as coisas me metem medo, como as coisas me entristecem o coração. Será que não tem ninguém aqui precisando dizer: Senhor, eu quero me desapegar mais, até mesmo das minhas famílias, dos membros da minha família, se esses membros da minha família se transformarem em coisas na minha vida? Eu não quero perder nunca, eu não abro mão de nunca, eu fico segurando, sofrendo e não quero perdê-las de modo algum. Senhor, eu quero valorizar o que de fato precisa ter valor, que são as coisas eternas e não as temporais. Não permita que esse ladrão da alegria venha me deixar numa situação difícil. Será que nós precisamos fazer essa oração? Se alguém precisa, eu gostaria que todos ficassem de olhos fechados e cada um analise a si próprio. Não é? É diploma, é posição, é viagem, é casa, é carro, é filho, é neto. Poderíamos talvez fazer uma comparação com o Velho Testamento e dizer: qual é o Isaac da nossa vida? Nós precisamos dizer assim: Senhor, não é isso que vai roubar a minha alegria. A minha alegria tem que estar em Cristo e acima disso, em nome de Jesus. Será que tem alguém? Eu queria que, enquanto estamos de cabeça baixa, para fazermos esta última oração do sermão, depois o culto já vai partir para a conclusão. Eu tenho só a festa do dízimo e a bênção final. Mas enquanto isso, eu queria que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Se alguém quiser fazer esta oração se manifestando, fique em pé no seu lugar mesmo, aonde você está, e nós iremos orar juntos para encerrar essa palavra neste momento. Amém. Graças a Deus. Quantas coisas tentam nos roubar a alegria? Coisas mesmo. Mas eu não quero que essas coisas roubem a alegria.
ser alegre, independente das coisas. Amém. Graças a Deus. Nós vamos terminar domingo que vem falando de preocupação, né? O sermão de domingo vai ser nesse sentido de que as preocupações não podem roubar a nossa vida. Mas hoje é isso mesmo, são as coisas. Amém. Mais alguém? Podemos orar? Meu querido, querida e querido, vocês ficaram em pé. Eu gostaria de estimular vocês a buscarem em Filipenses segredos de Deus no seu coração, para que você possa viver uma vida contente, alegre, apesar de todas as coisas que nos cercam. Amém? Senhor, eu quero colocar cada vida diante do teu altar. Deus, não faz nenhum sentido a gente estar aqui, ouvir a tua palavra tocar o nosso coração